mais uma vez, né? Vamos partilhar da palavra do Senhor nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos visitam, e vocês são sempre muito bem-vindos. A gente está passando por uma série aqui na comunidade. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais. Então a gente está trazendo reflexões de quais são as disciplinas espirituais que Deus aponta na palavra dele e o que a gente precisa fazer na nossa vida para que nós tenhamos uma vida de evolução. Opa, ó, viu, amor? Você deu uma olhada como é que a Fernanda traz aqui, ó. Cheio. Olha isso. Oh. E a gente está falando sobre disciplinas espirituais. E o assunto disciplina, ele é sempre um assunto espinhoso para quem é brasileiro, né? A gente não é um povo disciplinado, né? Nós somos um povo mais voltado para indisciplina do que para disciplina, né? Apesar de que alguns de nós são mais disciplinados, né? Mas mesmo assim nós temos uma missão, que é entendermos o que a palavra fala sobre disciplinas espirituais e nós nos empenharmos em caminharmos nessas disciplinas. Então a gente falou já sobre oração. Oração é um mandamento, né? Uma orientação da parte de Deus para que nós tenhamos acesso e contato com Ele. Precisamos orar na nossa vida espiritual, isso é importante. Nós falamos sobre confissão de pecados, então a importância de nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus para que tenhamos e alcancemos dele o perdão dos nossos pecados e nos apropriemos disso. Falamos na semana passada sobre a leitura e meditação na palavra, que é mais uma das disciplinas. E hoje nós vamos falar sobre contemplação e adoração. E quanto mais eu venho, e talvez você se já está acompanhando há mais tempo, vem vendo a evolução desses temas, mais a gente vê que esses temas estão extremamente correlacionados uns com os outros. Leitura, adoração, oração, confissão de pecados, são situações que estão todas assim, é inevitável que você toque em um assunto quando você vai abordar outro. E eu falei, mas hoje eu estava finalizando, né, o estudo sobre adoração e contemplação, esse tema que nós vamos falar hoje. E eu falei, mas a gente já falou sobre isso aqui. É porque, na verdade, a gente vai ver que o relacionamento com Deus é um relacionamento completo, eles não são fatias. Eu oro, mas não leio. Eu confesso pecados, mas eu não tenho uma vida de contemplação. Não tem como. A gente precisa, no nosso relacionamento com Deus, sermos completos no relacionamento com Ele. Então eu quero pedir para que... Ô Gui, você consegue abrir para mim em Salmos 27, 4? Para que a gente leia. Esse é o texto base de hoje, de contemplação e adoração. Salmos 27, 4, nós vamos ler e aí nós vamos orar. Se você está com a sua Bíblia física ou no seu celular, você pode abrir. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Feche os seus olhos comigo mais uma vez, vamos orar. Senhor, essa reflexão dessa manhã sobre adoração e contemplação, diante da Tua palavra que aqui é lida, é uma porta para que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, na área que nós precisamos evoluir no nosso relacionamento contigo. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio e que Ele fale aos nossos corações de acordo com aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Que eu não seja nenhum empecilho para a Tua palavra aqui para os meus irmãos e que somente o Senhor seja glorificado e edificado aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Lindo essa passagem de Davi. Davi dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei.
que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação em seu tempo. Davi tinha um desejo, habitar com o Senhor eternamente. Para quê? Para contemplar o Senhor. Eu e a Manuela, a gente tem tem algumas coisas, né, que eu procuro criar com cada um dos meus filhos para que seja uma marca. E com a Manu, eu gosto muito de ligar a TV e assistir aquelas programas de TV de talentos, né? American Got Talent, aquele The Voice, enfim, American Idol, né? São programas de TV onde mostram a habilidade das pessoas. E a Manuela fala assim para mim, de vez em quando de manhã, pai, vamos ver a habilidade das pessoas? Eu entendo o que ela está querendo dizer. Ela está querendo dizer o seguinte, pai, eu gosto de ver o que as pessoas fazem de bonito. Eu gosto de ver o que Deus colocou dentro de cada uma das pessoas e que pode ser expresso. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Assim, eu quero ver a parcela de Deus colocada dentro das pessoas. Isso me alegra. É claro que ela não fala com todas essas palavras porque ela não tem esse entendimento completo, mas na verdade, Deus colocou uma parcela dele dentro de cada um de nós, uma expressão dele dentro de cada um de nós. E a gente gosta de admirar isso juntos, eu e a Manu. A gente gosta de assistir esses programas juntos. E cada um novo que vai aparecendo, a gente vai vendo, nossa, que legal. Às vezes é música, às vezes é dança, às vezes é mágica, às vezes é uma expressão diferente. E aquilo tudo é muito bonito. E eu estava pensando, por que a gente se impressiona quando a gente vê uma música bonita? Por que a gente se impressiona quando a gente vê uma pintura, uma obra de arte? Uma vez, uma das viagens que eu e a Cacá fizemos, tinha uma pintura, gente, que era gigantesca. Era muito grande. E eu falei, caramba, como é que alguém consegue pintar um negócio tão grande como esse? Uma obra de arte, uma escultura, uma dança. Eu adoro ver dança. Eu acho muito bonito. Seja qualquer tipo de dança. Esses programas de TV que mostram talentos, por que isso nos impressiona? Por que isso nos impressiona? Porque isso é uma parcela de Deus dentro do ser humano. Deus colocou dentro do ser humano uma parcela dele que é a arte. E a arte que é expressa através do ser humano, ela tem um objetivo: revelar a beleza de Deus. A arte criativa, uma casa bonita desenhada por um arquiteto, ela tem um objetivo: revelar a beleza de Deus que está dentro do ser humano para fora, vindo para fora. A arte é uma das áreas em que a Jocum fala de que são uma das áreas de influência da sociedade. A arte precisa ser redimida. Recentemente nós vimos, e isso virou uma polêmica muito grande, no âmbito da educação nacional, algumas pessoas se manifestando em forma de arte e ficando nus na frente de crianças, e dizendo que isso é arte. Entende como a arte ela é uma área de influência na sociedade? E Deus fez para nós, como seres humanos, depositou dentro de nós uma parcela da beleza dele para que nós expressemos essa beleza, para que essa beleza aponte para o Senhor. Mas existe também um planejamento demoníaco por trás disso. Tudo que Deus faz, o diabo faz e copia. O diabo não criou nada novo, ele tem deturpado aquilo que Deus criou. E essa é uma parcela que Deus colocou dentro de nós. Por isso que nós nos impressionamos com uma arte, uma música, uma dança, uma expressão disso. Um teatro. Gente, quem já foi em teatro musical? Gente, que coisa linda. É muito bonito. Você se emociona. A gente foi recentemente, né, Val? Assistir. Nossa, que legal. Como isso apresenta as habilidades que Deus colocou dentro de cada um de nós. Mas igualmente com isso, como que é uma sensação quando nós estamos em um local muito bonito? Um local onde tem montanhas, uma praia muito bonita, uma floresta, um
um mergulho que você vai debaixo da água e vê. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu acredito que sim, em algum momento. Um entardecer, um amanhecer, um céu muito bonito, uma noite estrelada. Outro dia eu estava com o Luca num local e estava super estrelado. Eu falava, Luca, olha isso daqui, que lindo, cara. O céu limpo, cheio de estrelas. Por que a gente se impressiona com isso? Porque essa é uma parcela de Deus expressa na criação. É a beleza dele expressa na criação. E nós, como seres humanos, podemos ser o pior dos seres humanos. Quando a gente olha para isso, a gente se impressiona. Porque é uma parcela de Deus. Não tem como não se impressionar. Não tem alguém que fique indiferente diante de um cenário desse. E assim como a gente está falando da beleza, existem outras áreas onde Deus se manifesta. A ciência, por exemplo. Gente, a ciência, para quem estudou a área de saúde, né? Quando você vai olhar para o corpo humano, o ser humano está há anos, há décadas, milênios, né? Estudando o corpo humano. Cara, eles estão estudando milênios aquilo que Deus criou. E não terminou. Deus criou um ser humano, um corpo em funcionamento, e o ser humano está estudando isso há anos, há milênios, e ainda não terminou. Olha, o que a gente está fazendo é estudar o que Deus é. Quando a gente pega a evolução da tecnologia, a ciência em forma de tecnologia, eu estava vendo essa semana uma notícia de que provavelmente vai acabar a internet de banda larga, de assinatura. A gente vai ter a internet via satélite. Porque um ser humano pensou em criar um satélite de baixa órbita que vai ficar rodando a Terra e vai colocar isso em forma de internet para todos. Gente, olha isso. Se essa ciência, se a evolução disso não é uma expressão do que Deus colocou dentro do ser humano. Quantas e quantas coisas. Né? O próprio advento do smartphone, as tecnologias que a gente como humanidade vai evoluindo, isso expressa uma parcela de Deus que está dentro de nós. Mas também a bondade, a comunhão, a generosidade, a partilha da dor, a prudência, a justiça, a inteligência, quantas coisas que a gente vai vendo que expressam a natureza de Deus dentro do ser humano, e não só dentro do ser humano, mas em toda a criação. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando sobre adoração e contemplação. E a gente acha, muitas vezes, que adorar a Deus é ajoelhar, orar e pronto. E eu tive o meu momento de adoração a Deus. Ou a minha adoração é ir na igreja, num culto, num domingo, cantar uma música para Ele, sentar, às vezes, ouvir uma palavra e pronto, eu adorei ao Senhor. A adoração, ela se dá muito mais no nosso dia a dia, na contemplação de quem Deus é, do que num domingo sentado numa igreja. Porque o nosso culto não é o domingo sentado. A gente fez a abertura hoje falando isso. A gente tem batido muito nessa tecla. O nosso culto não é aqui. Esse é um culto de celebração. A gente só está reunido aqui para celebrar. Celebrar que nós nascemos de novo, que somos filhos de Deus. Mas o nosso culto é diário, nas nossas decisões diárias, que me afastam ou que me aproximam do Senhor. E se esse meu culto é diário, eu posso me relacionar com Deus diariamente entendendo quem Ele é. E eu posso entender quem Ele é através de um atributo que eu vejo num irmão, numa pessoa, um atributo de Deus expresso através daquilo, ou na própria criação dele. E eu começo a perceber de que Deus é presente. Outro dia eu vi uma frase, um vídeo, né, que mostrava assim, aquele humanoide, né, que agora foi criado, aquele robô, né, humanoide, e fala assim, uma foto dele assim, quem fez isso aqui? Aí tinha lá, a empresa do Elon Musk. Ok, daí tinha o próximo take, um ser humano assim, quem fez isso aqui? O Big Bang. Não tem como, cara. Não tem como você olhar para um robô e falar que aquilo saiu de um homem e olhar para um homem e falar que aquilo saiu do acaso. Não tem jeito. Então a gente contempla Deus percebendo quão pequeno nós somos
Mas quão grande e quão bondoso, quão belo é o Senhor. Romanos 1:20, ele fala o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Você consegue abrir para mim, Gui? Romanos 1:20. É muito bonita essa passagem. Ele fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo expressados por meio das coisas criadas. Olha que bonito. Então, tudo que foi criado, seja o ser humano, seja a natureza, seja o funcionamento da terra, revelam os atributos invisíveis de Deus, que é o eterno poder dele e a sua natureza divina. Então, tudo isso tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Isso aqui é uma realidade. Se a gente olhar para a natureza, a gente percebe que há Deus, que existe Deus. E a gente pode contemplar quem Deus é através disso também. Agora, um ponto muito interessante para que a gente entenda a nossa correlação é que Deus não colocou dentro de cada um de nós a plenitude. Então, ele é expresso na criação, ele é expresso na natureza, ele é expresso através daquilo que ele criou, inclusive do homem, mas ele não colocou em mim e em você a plenitude. Ele colocou em mim e em você uma parte dele. E a gente vai abordar sobre isso também quando formos falar sobre comunhão, mas é importante nós entendermos que há em cada um de nós uma parte de Deus. E por isso que eu consigo contemplar o que há no outro. E às vezes esse outro consegue contemplar o que há em mim, mas entendendo que aquilo não vem de mim, vem de Deus. É uma parcela de Deus dentro do ser humano. O Colossenses 1:15, ele fala o seguinte, não precisa abrir, mas ele fala assim, é uma passagem que eu e o Gerson gostamos muito, né? Colossenses 1, ele fala assim, falando a respeito de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, e ele vai começando a falar dos atributos de Jesus, e em uma altura ele fala assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então olha que interessante, em Jesus há a plenitude. Deus não colocou nenhum outro ser humano, antes e nem depois de Cristo, onde habitasse a plenitude dele. Todos nós somos incompletos. Em Deus, aliás, em Jesus há a plenitude. Então, quando nós contemplamos aquilo que Deus criou, nós estamos contemplando a Cristo. Porque ele fala aqui em Colossenses que foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Foram criadas por ele e para ele. E tudo subsiste nele. Imagina uma situação, a terra subsistindo através de uma pessoa. Né? É como se ele fosse a energia da terra. Você tirou da tomada, puff, né? Então tudo subsiste por causa de Cristo. Nele habita a plenitude. Então em mim e em você, nós somos parciais. Nós somos incompletos. E aí por isso que a gente consegue olhar para o outro e falar, uau, que belo isso. Mas eu fico pensando Jesus olhando, é que Jesus não tem esse coração. Mas ele falando assim, nossa, eu sei fazer isso aqui que ele sabe fazer. Eu sei fazer aquele outro. Eu faria isso daqui muito bem. Mas é claro, porque nele habita a plenitude. Mas ele, como Deus, ele tem um coração de contemplação. Uau, que belo isso daqui. Que é um atributo meu, mas se manifestando através do outro. Esse é o coração do Senhor. Então nós estamos abordando sobre adoração e contemplação com esse viés de que nós somos incompletos. Em Jesus habita a plenitude. Deus depositou na criação e no homem atributos invisíveis dele. É só a gente observar que a gente consegue adorar. E o que nós estamos fazendo é adorando ao Senhor através da contemplação. Então, o que eu quero trazer para nós nessa manhã é uma reflexão onde a gente consiga entender a adoração como contemplação. Contemplar é adorar. Eu sempre tive dificuldade com leitura. Eu sempre gostei de ler a palavra, mas quando eu lia, por exemplo, eu quero citar o caso de Abraão.
Abraão, ele encontra com 3 homens, uma altura da vida dele, ele olha fora, assim, distante, tem 3 homens de pé. E a palavra fala, isso está em Gênesis 18, que ele vai ao encontro desses 3 homens e se prostra. Eu falei, cara, o que isso tem a ver? De eu chegar diante de alguém e me prostrar? Tipo, adorar é isso, então? É só eu ir lá ajoelhar na frente de alguém e me prostrar? Tá. Por que isso revela um coração de adoração? Porque ele fala que Abraão se prostrou e adorou. Né? A mesma coisa acontece com Josué, quando ele encontra o comandante dos exércitos do Senhor, ele vai e se prostra em reverência. Acontece com Gideão, quando viu um anjo do Senhor, se prostra. Com Daniel, quando viu o anjo também na visão, ele vai e se prostra. João, quando vai escrever o livro de Apocalipse, ele vê, né, um anjo do Senhor, que muito provavelmente é Jesus Cristo ali também, e ele vai e se prostra. Por quê? A adoração é se prostrar? Eu fiquei perguntando para mim, então é simples, é só eu ir lá, ajoelhar e pronto, eu adorei, né, ao Senhor. Parece um pouco vazio isso. Por isso que a minha crise com a adoração acabou sendo assim, mas então é simples, adorar é simples. Eu ajoelhar, pronto. Mas na verdade, a adoração, ela é um ato de reverência e de veneração. Por que eu me prostro? Porque eu entendo que aquele diante de quem eu estou, aquela pessoa de quem eu estou diante é superior a mim. É superior a mim, então eu reverencio, eu venero, e é uma expressão de amor, de respeito, de submissão. Então, eu sou incapaz diante de você. É uma adoração porque você é mais poderoso do que eu. Mas não só mais poderoso, mas é um ato de reconhecimento de grandeza e de autoridade. Então, quando eu me prostro diante de alguém, na verdade, não é o simples ato de ajoelhar, mas é o que esse ato de ajoelhar está querendo dizer. Dentro do meu coração, eu sou menor do que você. Você tem toda a autoridade sobre mim. Isso Deus instituiu como sendo um ato de adoração. E a gente vai entender que a gente pode adorar não só a Deus. Por isso que é importante porque a gente pode no nosso íntimo, dentro de uma igreja ou em casa, ajoelhar diante de Deus e orar. Mas sair dali e ter outra atitude de adoração com outra coisa. Então a gente ajoelha diante de Deus como um simples ato, vazio, simples, mas na nossa vida, de fato, a gente está dando autoridade para outra situação. E muitas vezes essa outra pessoa, essa outra circunstância, pode ser algo que nem é ruim. Por exemplo, um filho. Né? Ele pode ser para mim e para minha esposa, porque nós esperamos tanto, e agora nós temos um filho. E esse filho passa a ser um motivo de adoração. É mais importante do que qualquer outra coisa. Uma criança que não sabe nem da ordem ainda. Mas nós entronizamos essa pessoa no nosso coração. E passamos a adorar isso. É uma linha muito fina. Um sucesso na carreira profissional. Nós podemos adorar isso. Eu preciso crescer, crescer, crescer a qualquer custo. E aquilo passa a ser o nosso Deus. Seguidores numa rede social. Pode ser o nosso Deus. Recentemente eu vi um relato de um jovem com muito sucesso na rede social, de que ele ficou famoso porque fazia desafios improváveis e difíceis. Então ele se arriscava e filmava isso, e isso engajava muito. Ele começou a ter vários e vários seguidores. Até que um dia ele teve uma ideia de pular numa piscina, não sei quantos viram isso? Uma ideia de pular numa piscina que estava há meses ali com água parada. E ele jogou esse desafio e aquilo deu um engajamento, ele pulou. Entrou uma bactéria no cérebro dele e ele não durou 4 dias depois daquilo. 4 dias. Ele adoeceu no dia seguinte, 4 dias não teve mais notícia dele. Virou um Deus.
seguidores numa rede social. E olha como nós, como seres humanos, isso é algo que a gente precisa ter muito temor, gente. A palavra fala que tenham em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvaziou da figura de Deus e se tornou semelhante aos homens, servo. Então, nós somos servos. O que há por trás dessa revelação de Cristo é que nós, como seres humanos, somos servos. A gente serve a alguém. A gente não está no topo da cadeia alimentar. Entendeu? Nós estamos embaixo. Tem alguém que a gente põe por cima de nós. E esse alguém pode ser qualquer coisa. Como eu falei, pode ser uma situação boa. Pode ser um filho, pode ser uma carreira. Pode ser seguidores. Uma rede social. Pode ser dinheiro. Pode ser uma série de coisas. A gente decide quem a gente coloca e quem a gente adora. Olha a importância de nós colocarmos o nosso coração na posição correta de nós precisamos adorar ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e essa uma coisa eu buscarei. Que eu possa habitar na casa do Altíssimo e contemplar o Senhor. Amém? Então, como nós adoramos hoje? Nós adoramos colocando algo sobre nós no qual nós buscamos sentido. Por isso que a gente cantou hoje aqui, Tu és quem a minha alma esperou. Porque muitas vezes a gente vai buscando em outras circunstâncias se preencher. E até a gente chegar diante de Deus e falar, uau, é isso daqui. É isso aqui. Quem a minha alma esperou é o Senhor. E eu busquei em tantos lugares, tentei tantas coisas. E tudo aquilo foi muito vazio, me trouxe dores, consequências muito difíceis. Uma das coisas que nós precisamos pensar é que nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Eu fui buscar na palavra onde que está a referência de que nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Provavelmente você já ouviu essa frase. Só que a Bíblia não tem um versículo sobre isso. Ela não tem um versículo que fala, você se transforma naquilo que você contempla. Não tem. Mas a Bíblia tem um versículo que fala o seguinte, em 2 Coríntios 3,18, Gui. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que esse versículo está querendo dizer para nós é que nós, contemplando o Senhor, nos transformamos à imagem dele. Então, a gente passa a se transformar naquilo que a gente contempla. Então, se eu estou contemplando, através de um ambiente, algo, eu vou me transformando nesse ambiente. Em algo que está ligado a esse ambiente. Hoje é muito comum a gente ver tribos, né? Então tem a tribo da galera da moto, tem a tribo do futebol, tem quem gosta de fazer trilha, tem quem gosta de mergulhar, tem quem gosta de caçar, tem quem gosta de tomar um chá das 5 da tarde, tem quem gosta de fazer um monte de coisa. E a gente vai se incluindo em grupos. E esses grupos, como seres humanos, nós que somos relacionais, é algo importante para nós. Porque nós somos um ser que se manifesta na relação. Então a gente se sente incluído e a partir do momento que a gente se sente incluído, a gente se sente parte daquele meio. E a gente passa a caminhar de acordo com aquele meio. Na igreja é um grupo como esse. Cada meio contempla algo. Cada meio contempla algo. A gente estava falando na reunião da nossa semana, da segunda-feira, de um meio que há sobre quem, por exemplo, curte rock pesado, né? E vai em show, e ouve, e aquilo começa a se manifestar, porque tem algo que você está contemplando através daquele meio, né? Quem gosta quem não entra em nenhum tipo de relacionamento porque é uma pessoa baladeira, é um meio, é um estilo de vida. Há algo sendo contemplado. Você vai se transformando em algo que você está contemplando.
através do meio. O que nós estamos fazendo hoje aqui como comunidade é nos unirmos como pessoas que creem em Jesus, contemplando ao Senhor. Então nós estamos fazendo um esforço, uma busca para que nós sejamos transformados à imagem dele. E é importante a gente ter situações onde a gente se identifique fora daqui. É importante, é saudável. Agora, o que a gente precisa entender é que todo meio existe algo que é contemplado. E aquilo que é contemplado traz para nós uma influência onde a gente vai se transformando à imagem daquilo que a gente contempla. Então, por isso que é importante nós congregarmos. Por isso que Paulo fala, não deixem de congregar, de se reunirem. Porque é nessa reunião de vocês que vocês vão contemplar Cristo e vocês vão se transformando à imagem dele. Então, a importância, eu estou querendo trazer para nós aqui uma reflexão sobre a importância de contemplarmos a coisa correta, a pessoa correta. Onde a gente decidir estar, vai mostrar quem a gente contempla. E quem a gente contempla, a gente vai se transformar. Então, algo que eu quero evidenciar aqui é que a adoração do nosso coração surge na contemplação. E a contemplação surge no convívio. Então, se a gente convive demais com um grupo, a gente vai se transformando naquilo. Se a gente convive demais com uma forma de pensar, a gente vai se transformando naquilo. Porque a gente, sem querer, vai contemplando. Os nossos filhos são parecidos conosco. Por quê? Porque tem uma questão genética, mas também tem uma questão de convívio. Fazem as coisas do mesmo jeito. Porque existe uma questão de convívio. Você vê, se você puder acompanhar a Manuela durante o dia, você vai ver que ela é o xerox da Cacá. E muita coisa. Né? E muita coisa boa, né, amor? Né? Outro dia eu falei pra Cacá, soltei um comentário assim, nossa, mas o Luca é muito parecido comigo em algumas coisas. Ela falou, é? Em qual defeito? Eu falei, nossa, eu sou uma lista de defeitos, né? Mas nós como filhos, nós vamos nos transformando, fazendo as coisas igualzinho os nossos pais. Às vezes a gente vai fazendo igual o nosso cônjuge, porque é convívio. E a gente vai, de uma certa maneira, inconscientemente contemplando e a gente vai se transformando, fazendo igual. Então é a importância de nós contemplarmos a Deus, para nos transformarmos à imagem dele. Abra comigo em Gênesis 1:31, Gui, por favor. Estamos caminhando para o final já. Eu quero falar sobre a importância de nós contemplarmos. Gênesis 1:31 fala assim, Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o 6º dia. É um texto que todos nós conhecemos, o último dia da criação. Mas enquanto eu estava montando esse estudo, o Espírito Santo me lembrou desse texto. Deus viu e percebeu. E eu fui jogar daí e falar assim, qual que é a palavra em hebraico para esse Deus viu? Que eu gosto muito de procurar assim a origem, né? E aí eu vi que a palavra em hebraico para que Deus viu o que havia criado, remete à palavra de contemplou. Então Deus criou todas as coisas e no 6º dia ele parou, sentou e olhou para tudo e contemplou a sua criação. E viu e, uau, tudo que eu fiz ficou exatamente perfeito segundo o plano e o propósito que eu tinha. Deus criou e ele contemplou. Criou e contemplou a sua própria criação. E a importância de nós contemplarmos, porque Deus é um Deus que contempla, a gente vai olhar os livros de Salmos, e daí não precisa abrir, eu vou citar algumas dos textos aqui que estão em Salmos. Davi era um cara que falou muito sobre contemplação. Davi era um adorador. Ele era um adorador, a gente vai conhecer a história dele. Ele, enquanto cuidava das ovelhas, ele adorava ao Senhor. E quando ele vai escrever, ele fala assim, os meus olhos te contemplam, ó Deus, meu Senhor. Eu confio em ti, não desnudes a minha alma. Os meus olhos te contemplam. Ele fala em outro texto aqui,
Isso está em Salmo 141. Agora ele fala em Salmo 17. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Olha que bonito. Eu contemplarei a tua face. Ele fala sobre o Senhor assim, ó, do teu lugar de habitação, Deus, contempla todos os moradores da terra. Deus contemplando. E ele fala também, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Olha a importância de que Davi está falando. Me ajude, Pai, a não ficar contemplando algo que é vão, algo que é pequeno, e me vivifica no teu caminho. Olha a importância de nós criarmos esse hábito de nos relacionarmos com Deus em adoração através da contemplação. Então eu quero encerrar dizendo de como que nós podemos tornar isso uma prática, a nossa adoração. Mais do que fechar os olhos, cantar e se emocionar, que é super importante, porque isso é uma manifestação da adoração que há no seu coração. Mas como que nós podemos transformar a nossa vida em uma vida de adoração? De uma forma intencional. Transformarmos a nossa vida. Primeiro ponto, a adoração é um mandamento. Mas Deus não quer que esse mandamento seja feito de uma forma automática. É para adorar, então eu vou sentar, vou adorar. Não é assim. Deus deseja que esse mandamento de adoração seja feito de forma grata e voluntária. Ou seja, de um coração que nasce uma vontade de reconhecer e de adorar o Senhor. Porque, como eu falei, quando Paulo traz aquela realidade de que Jesus se esvaziou de ser Deus e se transformou à imagem dos homens como servo, ele trouxe uma realidade para nós. Eu e você somos servos. A gente serve a alguém. Ou a gente serve a nós mesmos, ou a gente serve as situações que estão dentro do nosso coração, ou a gente serve ao Senhor. A gente escolhe, mas a gente tem que servir alguém. A gente não está no topo de ser servido. O que a gente põe no topo de ser servido, a gente está adorando a nós mesmos. Então a adoração é um mandamento. Isso aqui está lá nos 10 mandamentos, né? Quando Deus fala, não tenham outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo em forma de nenhuma outra forma embaixo dos céus, na terra ou debaixo das águas. Não se prostre diante deles e nem preste culto, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus. Então Deus está falando aqui sobre prestarmos a adoração somente a Ele. E isso é um caminho de vida. O segundo ponto que a gente precisa ter em mente é que a adoração é um ato de reverência e de veneração a Deus. Um reconhecimento da grandeza e da autoridade de Deus. E não tem como a gente fazer isso sem a gente reconhecer que nós somos pecadores diante de um Deus santo. Então, não tem como a gente dizer que adora ao Senhor sem que a gente tenha consciência de que nós somos pecadores e Deus é santo. Então, por isso eu o adoro. Porque há nele toda a plenitude, em mim não. Abacuque, ele fala assim, os teus olhos são puros e não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então Deus, dizendo a respeito da santidade de Deus. E por isso que nós precisamos. Então, se o primeiro mandamento é que a gente adore ao Senhor, o segundo é para que a gente pense, não é o segundo mandamento, mas o segundo ponto é para que a gente pense de que só há adoração para Deus quando a gente conclui que a gente é incompleto. De que nós somos pecadores e somos necessitados de adorar a Deus. Adorar a alguém. Por isso nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Terceiro ponto, a adoração nasce da contemplação. E podemos contemplar a Deus em suas várias áreas e atributos, que estão manifestos na terra, na criação, contemplando a distância enorme que há entre nós e o Senhor. Há uma distância gigantesca entre nós e a plenitude de Deus, enorme. Uma vez eu vi uma fala do Eric Clapton, né? Quem conhece o Eric Clapton, guitarrista famosíssimo, né? E ele é um cara já rodado, né? Um cara mais velho já.
E perguntaram para ele na entrevista assim, mas Eric, por que você continua tocando, né, indo, fazendo show? Você é um cara que não precisava mais, você podia estar em casa, descansando. Ele fala assim, eu não faço isso por dinheiro, eu faço isso daqui porque eu quero explorar o que a música ainda tem para trazer. Olha isso, cara. O que isso quer dizer? Ele quer dizer assim, tem uma parcela que Deus colocou em mim e que eu percebo que ainda é pequena perto da totalidade. Ele está, sem querer, ele está contemplando algo que Deus criou, que é a música, e dizendo, cara, eu tenho muito pouco, eu tenho muita coisa para eu explorar ainda. Então, a adoração vem da contemplação. E o último ponto é que a contemplação, ela só é possível num relacionamento. A gente só consegue contemplar a Deus se nós temos um relacionamento com Ele. Lembre do que eu comentei agora sobre essas tribos, né? A gente vai contemplando algo porque existe um relacionamento e aquele relacionamento aponta para algo. Então, se nós temos um relacionamento vivo com o Senhor, nós conseguimos ver o Senhor expresso em várias situações. E a partir desse momento que nós o vemos, a gente contempla Ele, e a partir do momento que nós o contemplamos, nós estamos sendo transformados à imagem dele. E eu queria finalizar lendo João 17:3. Você abre para mim, Gui? João 17:3. Ele fala assim, ó. E Jesus Cristo dizendo, a vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eclesiastes vem dizer de que Deus colocou a eternidade, ou o desejo pela eternidade, no coração do homem. Então você imagina eu e você nascendo com um DNA. Qual é o DNA? Nós temos uma busca pelo que é eterno. Todos nós. Independente de onde nascemos, da etnia, da naturalidade, nós como seres humanos, nós nascemos com uma busca do que é eterno. E Jesus vem falar assim, o que é eterno, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e conheçam a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então eu e você temos um desejo no nosso coração que é de conhecer a Deus e a Jesus. A gente tem esse desejo. Por mais cético que sejamos, por mais ateu que nós possamos nos denominar. Eu sou ateu, não creio em Deus, mas você tem esse mesmo desejo do que é eterno. Porque quem criou você colocou isso dentro do seu coração. E se a gente tem esse desejo no nosso coração, e aqui eu estou encerrando, se a gente tem esse desejo no nosso coração, a gente precisa aprender a contemplar quem é o eterno. A ver o eterno em todas as coisas. Se eu estou precisando, nesse momento, eu tive uma perda e eu estou precisando de um colo. Alguém que se achega a mim é o braço do eterno. Porque essa é uma expressão do eterno. Para mim. Se eu tenho uma situação onde eu preciso de algo, ou meus olhos estão sedentos por algo, e aquilo se manifesta e você fala, uau, isso daqui é manifestação do eterno. Se coloca em pé, vamos orar. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Porque tudo aponta para a eternidade. Cristo aponta para a eternidade. Certa vez ele fala com os religiosos, né? Ele fala, vocês examinam as Escrituras, julgando ter nas Escrituras a vida eterna. Mas o que vocês não sabem é que essas Escrituras apontam para mim. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida ele está falando? A vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai e conheçam a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque de uma maneira amorosa, bondosa, misericordiosa, o Senhor nos atrai. Te agradecemos porque o Senhor colocou dentro de cada um de nós um desejo pela eternidade. E pedimos, Pai, que nós curvemos os nossos corações diante do Senhor em adoração. Todos os dias. Ensina-nos a contemplar a Tua beleza, a Tua graça, a Tua presença em tudo, Pai. Numa simples manifestação de alguém,
num gesto de amor, de bondade, de carinho, até na criação sendo expressa na sua magnitude, na sua beleza, na sua exuberância, Pai. O Senhor está presente, Pai, ao nosso redor, o Senhor nos preenche. Tua palavra fala que o Senhor é Espírito, e o Senhor habita em todos os locais. E a Tua glória tem sido vista, Pai, o Teu poder, os Seus atributos invisíveis têm sido vistos em toda a criação. Ensina-nos a contemplar isso e, ao contemplarmos isso, Te adorarmos. Dizemos que não há outro Deus senão o Senhor e que nós não somos completos em nós mesmos. É por isso que nós oramos aqui e pedimos por esse coração curvado ao Senhor em adoração. Ajuda cada um de nós nisso, Pai. É o que nós oramos ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa palavra, pelo entendimento da expressão do Senhor nas nossas vidas e entender que os nossos pedidos de oração e de intercessão é a expressão do amor de Deus, né? Através das nossas intercessões, nós estamos expressando o amor de Deus por pessoas, por situações, por áreas que precisam ser mudadas, ser transformadas, assim como o Lipe falou, de glória em glória. Os pedidos hoje é pelo aniversário do Pedro Henrique, com 7 meses. Pedimos que o Senhor guarde a sua saúde, que a expressão do amor de Deus seja sempre completa na vida dele, que os pais sejam sempre intuídos de levar o amor de Deus para a vida do filho. Pedimos pela Dogmar e Carolina, que estão em depressão. Pai, que o seu amor toque o coração delas, que elas possam ter esperança vinda do Senhor, que o bálsamo de Deus recaia sobre elas. O Luiz pede por direção para ele e para a família. Tem uma pessoa que pede oração pela família também e pelo sobrinho Leandro por saúde. Pai, nós declaramos saúde para o Leandro, saúde perfeita, que todo o amor de Deus recaia sobre ele. Tem uma outra pessoa também que pede oração pela família, pela esposa, que também não está bem de saúde. Pai, pedimos, Pai, também a sua expressão para essa pessoa, que o Senhor sabe todas as coisas e todas as necessidades. Pedimos também cura pela vida do Danilo, Pai. Pai, que o amor de Deus recaia sobre essa situação e que ele, Pai, possa se recuperar o mais rápido possível. A Laís pede pelo aniversário do pai e agradece pela vida do pai. Senhor Jesus, Pai, que a expressão do amor de Deus também se recaia pelo pai da Laís. Nós também colocamos, Pai, nas tuas mãos a unidade em Cristo da igreja, que todos, Pai, possam ter uma unidade expressa pelo amor, que todos possam estar no mesmo caminho e na vereda do Senhor, que nós possamos, Pai, como o Felipe falou, que sejamos uma grande tribo, Pai, uma grande tribo onde o Cristo está no centro de todas as coisas. Pedimos também, Pai, pela gestão municipal, pela gestão federal, pela gestão estadual, que a expressão do trabalho deles, Pai, honre a glória do Senhor. Que a expressão do trabalho deles traga justiça. Que a expressão do trabalho de todos esses líderes, Pai, seja de responsabilidade social. Que a saúde, Pai, seja a representação de tudo isso, que as pessoas tenham acesso, que as pessoas tenham o cuidado, Pai, o cuidado terreno que é necessário nesse momento, Pai. E agora pedimos também pelas famílias, Pai,
Que as famílias, Pai, possam ser levantadas em unidade, em amor, em comprometimento, Pai, com aquilo que Deus nos atribuiu de responsabilidade, Pai. Que nós possamos, através dos nossos relacionamentos de pai e filhos, que nós possamos expressar a vontade de Deus para que o cumprimento dos propósitos seja realizados. Propósitos de Deus na vida de cada um. E agradecemos o dia de hoje. Guarda-nos, nos leva em paz. Amém. Lipe, quer terminar? Amém, Pai. Nós vamos começar hoje um tempo de jejum de 1 semana, um jejum comunitário, tá? E você fica convidado, isso não é obrigatório, tá bom? O que nós nos dispusemos? Todo domingo, antes do seu domingo de ceia, nós vamos fazer um jejum de algo todos os meses. Então, durante 1 semana, você escolhe algo que você percebe que para você está sendo muito importante, e que você está muito dependente, e que você não está vivendo sem. O jejum é uma das disciplinas espirituais, né? É uma das formas de adorarmos a Deus. A palavra fala que nós enfraquecemos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito quando nós jejuamos. Então fica aqui um convite para você, para toda a comunidade, de 1 semana de jejum sobre algo que tem hoje você percebe que tem te dominado. Eu já identifiquei o que é para mim. É difícil ficarmos sem aquilo por 1 semana. Mas é importante de que ao fazermos esse jejum, nós entendemos que aquilo não tem a força que de fato tem. Hoje nós percebemos que tem, mas a partir do jejum a gente vai percebendo que nós não dependemos de nada, senão do Senhor, né? Então eu quero convidar você, como que faz parte aqui, convite, tá? Isso não é uma convocação, é um convite. Então você fica à vontade, para que agora, até o domingo que vem é ceia, nós nos reunimos aqui, encerramos esse tempo de jejum, colocamos isso diante do Senhor como um tempo santo e dedicado a Ele, tá? Então começamos hoje um tempo de jejum. Amém? Quero orar por isso, quero orar pelo culto também, pelo fim. Ô Gerson, você consegue colocar o resumo? A gente também disponibiliza sempre o resumo da palavra aqui na frente, em QR Code. Você pode escanear e você leva também o resumo disso que nós conversamos hoje aqui, falamos, né? Esse assunto do qual abordamos hoje aqui. Mas quero abençoar, né, a cada um de nós, para que nós possamos ir e sermos testemunha do Senhor. Nosso culto começa a partir do momento que nós saímos daquela porta. Nossa vida é um culto. Então nós abençoamos a cada um de vocês, a cada um que está aqui presente, Pai, com a bênção que há no Teu Filho Jesus, a comunhão do Teu Espírito Santo, a graça do Teu Filho, o amor do Senhor, que nos preencha. Que Deus faça repousar sobre cada um de nós a Sua presença, a Sua graça, a Sua bondade. Que as pessoas olhem para nós, vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Amém. Essa é a bênção do Senhor para nós. Aqui à frente está o QR Code, você pode escanear, tem um resumo daquilo que a gente conversou, do que a gente abordou aqui. Vá com Deus, Deus abençoe. Amém?